Hoje da Sagrada Escritura, diria que são muito diretos e fortes a ajudar-nos a uma reflexão sobre a nossa relação com Deus e, concretamente, expresso pela vida de oração. Mas mantenhamos-nos na relação com Deus. Mais uma vez, a Palavra de Deus nos desafia provavelmente para hábitos que temos de ir à missa, as nossas devoções, as nossas novenas, mas, mais uma vez, significa isso intimidade com Deus. Qual é a minha relação com Deus? É meramente ao domingo, naqueles momentos da minha novena, ou das minhas orações, ou das minhas práticas religiosas? Os textos de hoje são claros a chamar a atenção que esta relação é uma relação íntima, é uma relação pessoal e que tem que ser trabalhada por nós mesmos também. E assim, eu tomava os textos de hoje para ajudar alguns aspectos à consideração dessa realidade que nem sempre prestamos atenção. Mesmo quando aprendemos os catecismos, muitas vezes ficamos, mais uma vez, com todo o respeito, a formalidade, saber a doutrina e a prática dos sacramentos. E a intimidade com Deus. Nem sempre as crianças, ou todos nós, somos habituados e depois continuar na nossa vida a ter essa relação de intimidade com Deus e não só a formalidade externa de fazer as coisas. Hoje, por exemplo, o texto, quando fala, ou quando o Senhor vai falar do Deus que devem rezar, deixa como elemento preparatório dar espaço e dar tempo. O Senhor aqui vem depois de ter estado a rezar, e nós sabemos que às vezes rezava pela manhãzinha, outras vezes pela noitinha, e tinha os seus espaços, e sempre a praticar essa realidade da relação com Deus Pai. Portanto, para nós, basicamente, ou pelo menos um início, para podermos entrar numa relação de intimidade, temos que dar espaço e tempo. Passamos agora uma certa revisão de vida. Dou eu espaço a Deus, dou eu tempo a Deus. Vejamos, entre nós, dou eu todos os dias 5 a 10 minutos a estar com Deus, recolhido, ou a pegar na Sagrada Escritura. Mais uma vez, se é uma pessoa que eu amo, eu dou-lhe espaço e dou-lhe tempo. Não preciso explicar muito. Mas quando vem para Deus, parece que é sempre um frete. Dar um tempo ao Senhor, estar em silêncio com Ele, sentar-se aos pés de Jesus, como fazia a Maria, para perceber. Mas se eu não lhe dou tempo, nem espaço, como é? Segundo pequeno aspecto, eles mostraram interesse em saber rezar. Voltando a nós mesmos, desenvolvo eu o interesse e o gosto. Ouço, desenvolvo em mim os desejos de Deus. É espaço e tempo, mas é a colaboração de alguém, que somos nós. E isso, o interesse, o desejo, a inclinação, também tem de ser desenvolvida. Caso contrário, o espaço e tempo poderá ser, mas se eu não me movo, e o terceiro elemento era pôr em prática. Quer dizer, não só eu ter uma inclinação interior que posso desenvolver, mas depois dar tempo. Se eu depois não tenho tempo nenhum do dia marcado para estar com o Senhor, não estarei normalmente. E isto acontece com padres, com irmãs, seja com quem for. Se eu não tenho interesse
e não tomo atitudes concretas, eu não desenvolvo a intimidade. Diga-me, mais uma vez, na relação humana, com aquele ou aquela que gostamos, damos espaço e tempo. Temos o interesse que procuramos sempre desenvolver e depois pomos na prática, é esta hora ou aquela hora. E a Deus, mais uma vez, o ilustre desconhecido. E às vezes, para não dizer, até por frete, até que eu vou à missa, ou faço isto, ou faço aquilo. Humanamente falando, não fazes assim. Se queres aprofundar a intimidade de amor com alguém, com Deus, é o dito cujo frete parece que estamos a fazer um favor a Deus, quando é Ele o Senhor que se oferece. Portanto, estes são uns elementos básicos: tempo, espaço, interesse, inclinação, desejo a ser desenvolvido e depois dar tempo para estar com Deus. Mas se continuarmos os textos, vai falar também desse Deus. E as 3 leituras, quase diria, que têm uma revelação de quem é esse Deus, que não podemos esquecer que a relação com Deus, ou oração, ou intimidade com Deus, dá-se com essa consciência que Deus existe e que eu existo. E nesse sentido, temos nestes textos vários aspectos sobre Deus. Por exemplo, no Evangelho, que Deus é Pai e é bom. E que até diz: se vocês, sendo maus ou imperfeitos, dais coisas boas aos filhos, como é que não será Deus, que até te dá o Espírito de Deus em ti? Isto para dizer, é uma compreensão deste Deus que o Senhor me revela que é Pai, que está atentíssimo a mim, inclusive os meus próprios pedidos, as minhas próprias necessidades. É o Senhor Jesus que diz: antes de tu abrires a boca, já Deus sabe o que é que tu queres, o que é que precisas. Portanto, esta dimensão de compreensão de Deus, de um modo simples, como Pai e bondoso, que há vários aspectos, até inclusive parábolas, a falar de Deus bondoso, o Pai bondoso. E temos de ter consciência, é com Deus Pai bondoso que eu me estou a relacionar. E isto de uma maneira muito pessoal. Mas se formos à primeira leitura, vem trazer uma outra dimensão de Deus que é bom também termos consciência. Está a falar do Abraão, da história de Sodoma e Gomorra e tal. E eu diria, é o sentido da história, é o sentido de um povo, é o sentido da cultura. Deus também está a nível pessoal, Deus Pai e Senhor, mas também o Deus da história. É numa cultura, é num povo, como todos nós pegamos pelo nosso povo, pela nossa história, pela nossa cultura, inseridos numa outra história, num outro povo e numa outra cultura. Deus está presente. E vejam a primeira leitura com esta história toda de ajudar, é um sinal da preocupação de Deus. E portanto Ele sabe muito bem a minha personalidade, sabe a minha história, sabe o meu povo a quem eu pertenço, sabe a minha cultura e sabe todos os elementos que me circundam e que me ajudam a ser o homem ou a mulher que sou. Portanto, as 2 leituras dão esta perspectiva muito pessoal e íntima, mas também muito consciente que sou um ser social, que há uma história, há uma cultura, há um povo a quem eu pertenço. E Deus sabe. E Deus conhece. Não estou aqui por acaso. Não estamos em Macau por acaso. Não pertence a essa família por acaso. Não estamos a viver o momento sociopolítico com todas estas revoluções ou dimensões sociais no ar. Deus sabe disso. A questão, estou eu consciente de trazer a Deus esta realidade, a minha realidade pessoal e a minha realidade histórica, social e cultural. O Senhor sabe. A questão sou eu, mas tenho eu consciência, porque isto são elementos para levar à oração. Às vezes está-se a pensar numa oração, ou é mecânica, ou então a pensar não sei em quê. E a gente diz,
tens este problema, já falaste com Deus? Com quem? Ah, mas isto são coisas... São o quê? É a tua vida. Com quem é que vais falar? Com quem é que vais aprofundar a tua realidade? Senta-te aos pés do Senhor e fala. Mas às vezes esquecemos da vida. Vamos para a oração, é só blá, 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 blá. E a história própria de cada dia não trago ao Senhor. Por isso é que a segunda leitura nos fala em Jesus, que é aquele que era Deus e fez-se homem. Homem como nós, de carne e osso, exceto no pecado. Mas foi bebê, foi menino, foi adolescente, foi jovem, foi adulto. Teve a sua responsabilidade e até morreu como nós morremos. Para dizer, nada da tua história está esquecida em Deus. E toda a imperfeição e a dor dos diversos estágios, desde até a própria dificuldade, por exemplo, no nascimento, ou a passagem de idade de uma para a outra, um casamento, ou uma mudança na vida grande, Deus sabe. E por isso a segunda leitura fala-nos do Cristo crucificado, onde nós nos identificamos, para que saibamos que nada desta nossa realidade histórica e pessoal escapa ao amor de Deus. Por isso é que a segunda leitura, Paulo nos ajuda a perceber que o Senhor sofreu tudo, sendo de condição divina, para que eu, homem e mulher de carne e osso, quando estiver nas minhas dificuldades e nas minhas angústias, na minha cruz de cada dia, ter sempre os olhos nele. Porque ele não há nada que se escape dele. Portanto, estão a ver esta realidade, o conhecimento de Deus é pessoal, é íntimo como um pai. É pessoal e íntimo na história e na realidade em que vives. E mostra esse amor e essa santidade em Cristo, que assumiu a nossa realidade humana para dizer, nada se escapa à possibilidade de crescer na intimidade com Deus. Portanto, estão a ver esta realidade do diálogo. E por isso, na segunda parte, e nós? E eu pegava só no Evangelho quando diz, pedi e dar-vos-á, procurai e encontrareis, batei à porta e abrir-vos-ás. Mas o que é que nós frequentemente ouvimos? Eu estou a rezar a Deus, eu choro, eu gemo e Deus não me ouve. Mas o Senhor está a dizer, pedi, dar-vos-á. O Senhor não é mentiroso. Está a dizer, pedi e dá, e diz que dá. Mas não recebo. O problema quem é? É de Deus ou será teu ou nosso? Aí está a questão. Pomos sempre o problema para Deus. É de Deus é que não ouve. O Deus dorme de vez em quando e esquece as tuas orações. Mas Ele aqui está a dizer, pedi e dar-vos-á. E mais aonde? Mais ainda, procurai e encontrareis. Há momentos em que a gente precisa de discernir o que é que devemos pedir, o que é que nós necessitamos. E aqui diz, encontrareis. Mas quantas vezes nós lamentamos, estou à procura, não encontro nada, não sei o que é que hei de fazer. É o problema teu ou o problema de Deus? E terceiro elemento, batei à porta e abrir-se-vos-á. Fazer este pedido e este pedido. E o Senhor diz aqui, abrir-se-vos-á à porta. Logo, o exame de consciência de nós mesmos. Estas três atitudes, pedir, o Senhor promete que recebemos. Segundo, procura. Quando há alturas que não sabem o caminho, procura e encontrarás. E depois diz, bate à porta. É este problema ou esta questão, bate. E diz que o Senhor nos abrirá a porta. Na prática, nós dizemos o contrário. Eu rezo, eu choro, eu gemo, quanto tempo? E nada vem. Depois, não sei o que é que hei de fazer na minha vida. E depois, estou a pedir ao Senhor isto e não vem. Pois, provavelmente, é sentar-se aos pés de Jesus e ver onde é que estão as situações. Porque, mais uma vez, a nossa humanidade, temos de ter conta da nossa humanidade. Por exemplo, e muito concretamente, às vezes temos sentimentos e dizemos, é isto. Tantas.
tantas e tantas vezes não é isto o verdadeiro. Os sentimentos são reais e verdadeiros, eu sinto, mas não quer dizer que todos os sentimentos estão a tocar a verdade. Digam-me, alguém com inveja percebe bem a verdade? Alguém que esteja zangado percebe a verdade? Alguém que ande triste e amoado percebe a verdade? Humanamente falando, não chegamos lá. É um bocadinho de sabedoria popular. Invejoso, zangado ou triste, não chegamos à verdade. E isto para nos ajudar a perceber. Há vezes, sem conto, em que não percebemos onde está Deus por causa das nossas atitudes interiores. Porque não dialogamos com os nossos sentimentos a sentido profundo, num sentido profundo e verdadeiro. Como digo muito claramente, uma pessoa invejosa, uma pessoa zangada ou uma pessoa triste não consegue discernir o que é o verdadeiro, o que é a necessidade para pedir a Deus concretamente aquilo que é necessário. Mais uma vez, o Senhor apresenta-se Pai e amoroso, Senhor do céu e da terra, da história e da cultura. E em Jesus não há nada que se escape da nossa realidade humana que possa ser transformado por Deus. Se assim é, a questão é de Deus ou é minha? Eu que não sou capaz de pedir exatamente o que devo pedir, e claro que não recebo. Discernir e procurar, mas não a sério, porque não estou nas disposições necessárias. E terceiro, eu vou bater a pedir isto, aquilo e aquilo outro, que provavelmente a médio ou longo prazo não é o melhor. Quantas e quantas vezes, caríssimo, isto sucede. Mas a questão é também a nossa falta de humildade. É sempre Deus o culpado. E não nos sentamos e dizemos, Senhor, o que é que no meu coração não está claro? Quantas vezes o Senhor corrigiu os fariseus que estavam com inveja, estavam raivosos com o Senhor, estavam a pensar mal dos outros. Quantas e quantas vezes o Senhor sai-lhes direto. Mas a realidade é que somos nós também assim. Nós, padres, nós, irmãs, e nós, homens e mulheres casados ou solteiros, mais jovens ou mais idosos. Aprender isto, esta relação, é dos dois lados. Mas tantas vezes pomos o problema da oração, da relação com Deus para Ele, quando a questão somos nós. Vejam como fez Nossa Senhora. Sempre a ponderar as coisas para entender. A Senhora não percebeu ao princípio, quando era o plano do nascimento de Jesus. Ela não percebeu quando o menino Jesus nasceu. O que é que eles estão a dizer do menino? Os anjos e o sumo sacerdote? O que é que eles estão a dizer? O mesmo menino Jesus, aos 12 anos, desaparece da frente deles, próprio do início de vida dos 12, 13 anos, como todos nós. Mas depois volta para os pais. Mas é um sinal que a vida começava para ele como homem. Mas Nossa Senhora não percebeu. Portanto, a anunciação, o nascimento, a adolescência, é claríssimo no Evangelho a dizer, e a Senhora não percebeu, nem José. E até estavam em angústia. Mas o que é que ela fez? Como sempre, ponderar, sentada diante de Deus, a perceber o significado dos acontecimentos. O problema não é Deus, o problema é nosso. E a Senhora também passou, como humana que era, pela a necessidade de ponderar para entender as coisas de Deus. Ela que é santíssima, mas como humana que é, também teve o seu processo de compreensão da relação com Deus e da mensagem de Deus para ela. Assim sendo, peçamos a Deus esta graça de abertura a Deus, caríssimos. Este interesse, este desejo, posto um pouquinho na prática. Nós falamos sempre de fazer exercícios para melhorar as coisas. Até quem não é capaz de andar, faça exercícios para andar um pouquinho mais. Se tudo isso é uma prática humana, por que é que não fazemos com Deus? Sem prática,
não chegamos lá. E isto está o Senhor a dizer. Se não chegamos com esta prática de estar juntos, também não aprendemos a saber estar com Deus. E depois, qual é o impacto? Várias vezes perguntei, qual é o impacto de nós cristãos nesta terra de Macau? Qual é o impacto da vida da comunidade cristã de Macau em relação à grande China, que a grandíssima maioria não conhece a Deus? Se não damos testemunho, como é que os outros vão ver? O Senhor deu testemunho, ensina-nos a rezar, porque estava a rezar. Se nós não somos homens e mulheres coerentes na nossa vida de fé, como é que os outros vão perguntar quem é Deus? Mais uma vez, humildemente, pôr a questão diante de Deus, não fugir às questões, mas sentar-se aos pés do Senhor e procurar a compreensão. E com humildade, todos nós, peçamos ao Senhor a graça do Espírito para que percebamos a nossa vida de fé e a ponhamos cada vez mais em prática numa terra em que a comunidade cristã é chamada a dar testemunho de Deus, de Jesus Cristo, e num grande país onde a grande maioria não conhece ainda a Deus.